Fala galera do FateCast, começando mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diego, aqui do meu lado está ele. Eu? Ele. Por que eu? O melhor baterista aí. Oh, meu Deus. Um dia serei. Boa tarde galera, tudo bem? Guto Belino aqui falando, espero que todo mundo esteja bem. Hoje na técnica estamos com o Rob. Tá? Eu queria muito agradecer mais uma vez o Rodrigo do Quinto RH, que deu uma força para ligar o equipamento pra gente, porque eu ainda não manjo. E sem mais delongas, eu não sei nem como apresentar essa professora que está com a gente. Vamos deixar ela se apresentar então. É mais fácil, porque o currículo é muito maravilhoso. Então, por favor, professora Janaína, se apresente. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Janaína. A minha missão, eu acho que é ensinar. Eu acho que a gente pode começar por isso. E vamos seguir. Estou aqui agradecendo o convite. Agradeço a disposição, agradeço o acolhimento e a escuta, que é o principal, eu vou dizer assim. Só para o pessoal que não te conhece bem, você dá aula do que aqui? Eu estou em alguns componentes curriculares, comportamento organizacional, competências, projetos, entre outros, aqui na FATEC Zona Leste, né? Mas em outras instituições, outras áreas, outros contextos, outras histórias. Eu estava dando uma lida no seu currículo, na sua formação. Você tem algumas formações em diversidade, você falou, né? Isso, muito. Na verdade, a diversidade me atravessa, né? Em vários momentos. Eu tenho muitas dúvidas quanto a isso também, mas já dando spoiler, já foi falado pra gente aqui, alguns professores e tudo mais, vocês vão continuar, vão fazer outros cursos, vão prestar vestibular de novo, alguma coisa assim. Se você for eliminar alguma matéria, não elimina da Jana. Simples assim. E eu queria muito saber disso, como é que é essas aulas, como é que é, porque isso me despertou uma curiosidade muito grande. Vamos lá, começando que disciplina, eu não concordo com essa palavra, acredito que é um componente curricular. Disciplina, eu vou disciplinar alguém, e disciplinar alguém não é legal. Eu acho que as pessoas precisam ter as suas próprias pernas, sua própria consciência de aprender e caminhar, considerando as pessoas, qualquer que seja as pessoas. O professor, ele é como se fosse um guia, né? É um guia. Na verdade, a gente dá uma autonomia, o processo de autonomia, ele não é deixar ele ou outra pessoa sozinha, o aluno, a aluna, enfim, mas estar com a pessoa, saber que em qualquer momento ela pode contar com alguém, com algum apoio que vai poder tirar ela daquela dúvida tremenda, porque você vai de alguma forma colaborar e conduzir. Assim mesmo durante a minha carreira profissional do mundo corporativo não foi bem por aí, eu entendia que na área acadêmica tinha que ser diferente. Não vou dizer que na área acadêmica, o qual eu fui formada, foi fácil, por isso que a diversidade me atravessa, mas eu fui resistente. Eu tinha um objetivo de estar ocupando os espaços e continuar ocupando, por mais que seja difícil, e fazer com que outras pessoas também ocupem esse espaço. Então, as cadeiras têm que girar, as cadeiras precisam, outras pessoas precisam estar presentes no espaço. Além de a gente estar formando profissionais, a gente está formando pessoas também, né? Principalmente. Por isso que é tão importante essa reflexão, né? Porque a gente está sendo preparado para a sociedade, querendo ou não, né? Isso. Porque a gente vai estar dentro de uma sociedade, a gente vai ter aí as nossas opiniões que vão interferir, e todo esse processo sociológico, né? Ele faz parte da nossa formação, e por isso que é tão importante assim. E a gente precisa, no pleno século XXI, né, precisa abrir a mente e ter essas reflexões, ter essas dúvidas, ter alguém que provoque essas coisas na gente, porque senão a gente fica muito passivo, né? A gente não fica aquela pessoa ativa que busca informação, que critica, que pensa, e aí a gente é só mais uma engrenagemzinha no sistema todo, a gente não é um agente de mudança, né? Agente de mudança, eu acho que essa palavra talvez seja o principal. Acredito que, enquanto docente, enquanto mundo corporativo, a gente acha, e a gente vive num processo extremamente competitivo, né? Extremamente competitivo. Sempre. E aí, quando a gente vem para a academia, a gente também projeta esses processos e a gente retoma, a gente reproduz esse tipo de atitude. Então, acho que primeiro tentar a reconstrução, né? O processo da diversidade é um processo de reconstrução contínua.
Então, primeiramente, quando você falou não teve minha aula, e por quê, e como que é e tal, a primeira coisa é um processo de reconstrução. Eu preciso dizer quem eu sou e onde eu estive, para as pessoas saberem que tem um processo histórico. Processo histórico é muito importante. Porque senão é como se tudo tivesse caído do céu. Então, para a gente atravessar tudo isso, obviamente que eu tenho um privilégio, porque eu sou uma mulher branca e tenho olho claro. Então, e eu estou estruturalmente, fisicamente, conforme a sociedade entende, em um corpo razoavelmente visível. Então, é diferente de uma situação em que a pessoa está completamente diferente ou não é visível nas redes sociais, seja elas quais forem, ou mesmo na projeção da imagem. Então, como que a pessoa consegue se identificar? Ela não consegue se identificar, né? Porque ela começa a ser retraída porque ela não se reconhece nos ambientes, né? Quantas pessoas têm assim? Então, vou dar uma aula de custos, por exemplo, porque minha formação também é em contabilidade. Pós-doutorada? Agora eu estou no pós-doutorado, mas no meu percurso na contabilidade existiam pouquíssimas mulheres na época que eu me formei. E é um curso extremamente masculino. E masculino o registro é homem branco. Obviamente que nos cargos de poder não temos homens negros. É 5% da população brasileira, considerando que o IBGE, que ainda não saiu o novo, mas considerando o antigo IBGE, mais de 50% da população se diz negra ou parda. Esse pardo é um processo que é de acordo com aquilo que você conhece e entende desse processo de racialização da sociedade brasileira. Mas eu precisava me pautar porque os meus alunos chegavam, os meus alunas negros, e o discurso tinha que ser outro. Então, eu vou dar um exemplo. Fica à vontade. Na sala de aula, eu não falo, ficou claro. Olha aí, Nossa, porque se estar escuro é ruim. Nossa, nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, é uma coisa que a gente começa... Pega naquela... Não sei se é isso que a gente tá entendendo aqui, né? Mas pega naquele sentido de, tipo, puta, a coisa ficou preta, por exemplo. Assim, até tem um processo... pesado. Então, algumas palavras a gente começa estudando e aprendendo e ouvindo, principalmente, o que atravessa as pessoas na maior parte das vezes. E, obviamente, que eu estou falando da Faculdade de Tecnologia, ainda temos uma quantidade de alunas entrantes, mulheres, sim, mas, infelizmente, elas competem com várias questões sociais. Pelo menos a última quantidade de pessoas, de alunas entrantes foi... Se eu não me engano, acho que foi ano passado, não sei se foi ano passado, algum vestibular, foi a maior quantidade de mulheres entrantes na faculdade. Isso. Que 90% dos casos, 90% das vezes era do sexo que performava masculinidade. Então, assim, também tem essa questão de performar. Nem tudo é binário. Isso também é uma coisa que a gente precisa pensar e refletir, inclusive, sobre a nossa posição. Porque na sala de aula, as pessoas gostam muito de falar de empatia, mas, de fato, não fazemos. Né? De fato, não fazemos. É muito difícil. Então, eu não consigo me colocar no lugar de vocês, porque eu não sei quais são as experiências de vocês. Eu não vivi. Eu posso ensinar. Vocês podem me falar uma cena, enfim, que você viveu quando você fez a sua tatuagem, por exemplo, que você tem. Eu senti dor, não sei o quê, enfim, você pode me explicar. Eu posso tentar projetar, mas isso não eu vou sentir. Eu não vou sentir a dor que você sentiu para fazer uma tatuagem tão grande. Percebeu? Eu estou dando esse exemplo porque isso também é uma forma de observação. A gente também é julgado pelas imagens, né? O processo é como que a gente está na sociedade. É por isso que essa semana, né, a gente teve o Dia Internacional da Mulher, e aí você falou de espaços, né? E é por isso que é tão importante ter essas pessoas, e aí a gente entra naquela discussão de lugar de fala e tudo mais, que é uma coisa bem... Acredito que o podcast ele pode ser tipo um lugar de fala para todas as pessoas, né? Aqui na FATEC a gente, Sim. A gente tem uma pluralidade de pessoas, né? Sim. E assim, isso enriquece a vida de uma forma que, porque é na pluralidade de ideias que surgem novas ideias, né? Não é num padrão, na mesma ali e tal. Isso. Assim, a gente só vai pro abismo, né? Vai declínio. E é por isso que é importante a gente ter essa diversidade, ter essa conversa e ter um lugar ali que chegue, porque
uma coisa é na sala de aula, mas tem pessoas que não vão ter a sua aula, por exemplo. E aí você está ampliando o debate, né? Você está chegando Esse mais é um dos pessoas. nossos objetivos aqui. Exatamente. Objetivo fantástico, adorei a ideia. Quando você falou de lugar de fala, a gente só não pode esvaziar, né? A Djamila fala o seguinte, a professora Djamila Ribeiro, que é... Djamila Ribeiro, é isso? Djamila Ribeiro, ela que criou o termo. Ela pensou o termo, ela pautou no livro dela, que foi a primeira publicação que ela teve, inclusive ela ganhou inúmeros prêmios. Ela tem uma casa chamada Feminismos Plurais, que ela atende mulheres em uma situação de risco ou vulnerabilidade social ou econômica, vai depender, ou jurídica, também pode ser, porque ela vai garantir que essas pessoas tenham acesso à informação que normalmente nas regiões mais afastadas de São Paulo não tem. E no termo ela fala assim, não necessariamente eu preciso não estar lá para falar do tema. Então, por exemplo, eu sou uma mulher branca, por que eu estou falando da população negra, por exemplo? Mas se a gente olhar para o lado, em algumas organizações, por exemplo, que eu desenvolvi vários trabalhos, não tinham pessoas negras trabalhando. Tem alguns ambientes que não estão, eles não chegaram ainda. Mas não é porque eles não chegaram ainda porque eles não são competentes. É porque a gente vai projetar na outra pessoa aquilo que a gente é. Então eu vou olhar e vou identificar, e é uma reprodução isso. A gente só tem que cortar esse ciclo. Quando você falou do ruído, talvez o podcast é um ruído para, vamos ouvir uma outra pessoa, vamos pensar numa outra questão, vamos discutir sobre outro tema. Então quando a gente faz esse ruído, as pessoas param e pensam, peraí, eu não tinha pensado que falar isso é esse problema, então peraí. Então no momento de concatenar as ideias mesmo, eu acho que é um momento em que eu começo a repensar sobre aquilo que eu estou falando. Então, todas as aulas são aulas únicas para mim, eu não consigo projetar. Obviamente que a gente tem um direcionamento, um plano de ensino, algumas regras institucionais que são importantes e que a gente precisa seguir, que são fundamentais para o processo, para vocês terem as competências que vocês vão desenvolver aqui e vocês vão sair praticando esse processo inteiro, inclusive, por exemplo, atender a gente num podcast, que eu acho que isso é fantástico. E aí a gente se adaptar a isso também, né? Porque numa situação em que eu ficava esperando as pessoas no transporte coletivo, o horário que a pessoa tivesse disponível, porque eu tinha marcado pelo telefone em casa e agora a gente tem o WhatsApp, se a pessoa demora 1 minuto a gente já reclama, a quantidade de tempo ela mudou, né? A perspectiva de tempo e espaço. Então assim, hoje você pode ouvir muitas coisas pelo podcast, ouvir notícias e direcionar inclusive o que você quer, né? Sim. O que não era antes, a gente só tinha os jornais comuns na rede aberta. E tinha que esperar a noite chegar. E tinha que esperar a noite, normalmente as pessoas que trabalhavam durante o dia inteiro. Então, são coisas que muitas vezes mudam e que é difícil, muitas vezes, para muitas pessoas. Eu estou falando para muitas, porque generalização é muito difícil. Generalização é um problema. Generalização é o extremo e não é legal, né? Então a gente precisa considerar como que é o público que eu estou atendendo, onde as pessoas estão, de onde elas vêm, o que elas gostam, quem elas são. Pode ser que eu tenha no grupo. Isso me cheira marketing. Ela vai puxar a sardinha pro marketing. Ele é do marketing. Não deixa de ser, mas eu acredito que tem que ter uma ponderação, sabe? O extremo é um problema. O extremo é um problema. Sempre, todos os extremos são problemas. Mas eu só queria fechar o lugar de fala. Não é porque a pessoa não está lá, a gente não tem que falar sobre o tema. Se a pessoa está, a gente chama a pessoa para falar. Se a pessoa não está, a gente fala. E a gente precisa garantir que essa pessoa seja ouvida. Entendeu? É uma coisa que é importante, porque tem um esvaziamento do tema, porque a pessoa fala assim, não é comigo, vou deixar quieto. Deixa a pessoa, não é assim, não vou deixar quieto. Eu preciso saber e eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar o meu discurso, a minha fala, a minha posição dentro da sociedade. Eu preciso passar por esse processo. E aí, quando a gente está falando disso tudo, né, e assim, olhando o comportamento mesmo que a sociedade está adotando, né, a gente cada vez mais, as tecnologias elas estão fazendo parte da nossa vida, né. Aqui do meu lado tem uma pessoa que tem um robô que limpa a casa dele. Como é que é o nome do seu robô, mano? Deixa pra lá. Tem o quê? Ele tem um robôzinho que limpa ali. É porque eu tenho gatos, todo dia eu passo o aspiradorzinho pra poder limpar, porque é pelos, né? Entendi. A gente tem, então assim, a gente tem, por exemplo, a Alexa, a gente tem, enfim, o próprio celular. Sim. Então, assim, a gente tá num momento aí de tecnologias e tudo mais, cada vez mais a gente tá se conectando com as pessoas, né, através das redes sociais. A internet proporcionou
essa Sim. conexão, né? E assim, quando a gente fala de lugar de fala, tá todo mundo falando hoje, né? Hoje todo mundo tem uma opinião, hoje todo mundo, o debate ele tá muito fácil, né? fácil. É só você entrar no Twitter, postar alguma coisa, já geram ali várias pessoas. Você acha que assim, o caminho que a gente está tomando é um caminho bom? Porque isso também impacta diretamente nos extremos, né? A gente passou da maior eleição aí, o Brasil ficou divididaço, e, tipo assim, Twitter bombando, Instagram bombando, todo mundo bombando. É assim, não olhando pela perspectiva da política, mas uma perspectiva sociológica, de ver que tá todo mundo querendo opinar, falar, defender sua opinião. E aí, tipo assim, mano, e não aceitar do próximo, e aí como que a gente lida com tudo isso, sabe? Porque às vezes, sabe o que dá a impressão? É que tá uma barulheira, sabe? Tá todo mundo gritando, tá todo mundo falando, e acaba que o debate ele meio que perde os rumos ali, aí a gente esquece de debater o que realmente importa, sabe? Então assim, a internet ela é uma oportunidade pra gente excepcional, a tecnologia ela vem pra, né, melhorar a nossa vida, mas até que ponto, sabe? Porque a gente tem ali o lado do ser humano, né? O lado humano é o que pega bastante, né? É muita coisa. Eu falaria de muitas coisas sobre as frases, separando em frases o que você falou, mas vamos lá. Como, gente, eu não tenho papel nem caneta, então eu vou tentar concatenar aí a ideia que você está dizendo. Primeiro, política e sociologia andam junto. Na verdade, tudo anda junto. Na verdade, não dá para separar as coisas. É impossível. Não dá para separar. Na verdade, é um processo histórico. No Brasil, por conta da ditadura militar, as pessoas tinham medo de falar. A gente, estruturalmente falando, as pessoas foram desaparecidas e continuam desaparecidas, aproximadamente 456 pessoas. Eu faço parte da Comissão da Verdade também da PUC. Faço parte da Comissão da Verdade. Comissão da Verdade da PUC. A gente ouve os familiares dos presos desaparecidos, né? Os presos políticos desaparecidos. É muito difícil, porque existe uma questão econômica, que se a pessoa não tem o atestado de óbito, juridicamente ela não pode requerer nenhum bem da pessoa que morreu. Se a pessoa desapareceu do trabalho, por exemplo, ela foi dada como não terminou o contrato, deixou de ir, abandono de emprego, então a pessoa não vai requerer os benefícios que estariam de acordo com a CLT. E essas pessoas ficam em busca dos ossos, né? Porque a saber que as pessoas foram mortas, mas a saber que também eu não vou encontrar mais nada. Então é uma busca incessante para enterrar pelo menos as pessoas. Então começa a questão política de fato ou sociológica, enfim, ou da relação começa daí. E as pessoas pararam de falar. Então, por exemplo, a sala de aula tem um vidro, né? Para a pessoa saber o que está acontecendo na sala. Alguém pode parar ali e ficar observando. Então, isso também é um aspecto dos resquícios da ditadura militar. Porque os professores, naturalmente, naquele período, eles eram denunciados, a maioria. Enfim. Então, existe um processo, primeiro, desse processo histórico que está em nós. É importantíssimo lembrar, né? Que continua, que é importante ser lembrado. 30 anos de democracia a gente tem, né? A gente parou um período, eu tenho uma... 69, 88? Porque o que acontece, quando a Dilma foi deposta, não tinha nenhum motivo para ela ser deposta. Vamos entrar, vamos continuar. Porque você que falou. Não, sim, então, era só você provocou e aí vocês decidem. Porque o que acontece? Então, essa questão da política e sociologia é uma coisa que anda comigo desde sempre. Eu estava todos os dias para tirar meu título de eleitor quando eu fiz de 15 para 16 anos. Então, eu voto desde os 16. E eu sei exatamente em quem eu votei em todos os anos. Deputado, vereador e tudo mais. Acho que é fundamental que a gente entenda isso e acompanhe. E se não está bom, você tem que cobrar. Então, uma coisa não te distancia da outra. E a gente só consegue... Eu sempre também digo nas minhas aulas, é por isso que eu estou em aula, que a gente só desenvolve a competência quando a gente realiza, quando a gente está lá praticando um processo. Então, para eu entender o que estava acontecendo na ditadura, eu precisava ouvir os presos políticos, ou os desaparecidos, ou os familiares. Eu não posso falar uma coisa se eu não vivi. Então, mais ou menos isso, entendeu? Então, na minha carreira, eu mais ou menos passei por isso. Então, a minha formação é em contabilidade, porque disseram que mulher não era contadora.
e disseram que mulher não trabalharia no mercado financeiro. Então, eu me tornei contadora, trabalhei em grandes empresas multinacionais na área da contabilidade, gerenciei inclusive processos, não burlei regras, criei processos, criei procedimentos para que as pessoas pudessem viver melhor. E eu entendia que na contabilidade tinha um risco, que era qual risco? Que as pessoas não se relacionavam, porque por conta desse histórico da ditadura, as pessoas não falavam, as pessoas tinham medo de se posicionar, mas a gente precisava conversar em grupo, porque as coisas não iam sair se a gente não trabalhasse em equipe. Então é uma coisa muito constante. E aí, mesmo participando de muitos grupos dentro dessas organizações multinacionais, eu percebia que os candidatos às vagas, eles chegavam crus. Por mais que eles vissem a notícia de qualquer meio de comunicação, eles não se aprofundavam. Eu percebi que estava um gap acontecendo em algum momento. E eu precisava, de alguma forma, como uma responsabilidade social mesmo, estar nesses locais, por exemplo. Então, assim, não adianta eu falar, a educação é horrível, não presta, não sei o que lá, eu não estou lá. Não, peraí, deixa eu ver. Peraí. Não pode ser. Deixa eu ver como que é estar na educação, entendeu? Eu não posso falar uma coisa que eu não fiz. Acabei migrando, fiz um mestrado em mercado financeiro, porque não podia, né? Eu fiz. Aí fiz. Quebrando paradigmas. Então aquilo que não te mata te faz forte, mais ou menos isso. Isso também é um lema. Outro lema também é o conhecimento liberta, que é uma tatuagem que eu tenho, que eu faço com as minhas alunas. Muitas minhas alunas têm essa tatuagem igual a minha. Porque eu acredito que o conhecimento liberta. Então a gente precisa estar nesses espaços para garantir que a gente possa, no mínimo, conversar. O que não era possível. E a internet, como você disse, tentando fazer um contraponto de tudo que você falou e tentando alinhar, ela é ótima. Eu faço relação com a minha professora de inglês que está na Alemanha hoje, todos os dias. Eu sei da vida dela, ela me aciona, a professora Sandra mesmo, da Bahia, que veio ontem, né, no evento aqui do Dia da Mulher. Estávamos lá. Que bom, essa professora... Abraços quentinhos. Os sentidos, a gente não está acostumado aqui, né? Aqui em São Paulo a gente está acostumado. E ela é uma pessoa que eu conheci, assim, ela é a primeira mulher negra a se formar na Universidade de São Paulo, no doutorado. E foi há pouco tempo, 2018. Então, assim, como não tinha? Não tem espaço, entendeu? Então, as redes sociais e a internet me fez continuar com ela, acompanhando, lendo, aprendendo aquilo que ela orientava de alguma forma. E aí também as redes sociais de alguma forma se conduzem ou continuam de acordo com as nossas escolhas, né? A gente não deixou de escolher. O problema é que muitas vezes a gente escolhe aquilo que tá mais fácil escolher agora. Talvez seja mais fácil, ou eu não estou preocupado muito com esse tema, então eu não quero falar sobre isso, então eu deixo. E aí, de algum momento, aquilo vai voltar, porque é um ciclo, né? Toda água que está no planeta é a mesma água, sabe? É um ciclo. Sim. O plástico produzido vai voltar, o plástico produzido... Entende? Tudo é um processo cíclico. Então, assim, eu faço escolhas. Nas minhas redes sociais tem algumas pessoas específicas. Eu não vou acionar quem eu acho que não vai. Entendi. Se não for, não vai dar. Não vou conseguir. Não vou conseguir, não vai dar certo. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu fiquei muito curioso quando eu li o currículo. Eu já tenho eu tenho a pedagogia pelo Castelo. Só que desde quando eu me formei, acho que eu lecionei 6 ou 8 meses e acabei indo para o social. Eu fui para o setor 3, né? O terceiro setor. Tá bom. E praticamente todos os serviços do terceiro setor eu dei uma passada. Aí eu queria saber como é o seu olhar perante esse terceiro setor de São Paulo. Porque eu já trabalhei em MSE, eu trabalhei em SASF, hoje eu estou no CEDESP, eu trabalhei com morador de rua, trabalhei tanto na especial quanto na básica, né? CRAS. Queria muito saber desse lado, porque quando eu olhei eu fiquei muito curioso. Assim, nossa, a professora tá aqui dentro. Na verdade, eu acho que o meu TCC da graduação foi sobre responsabilidade social. Certo. Meu TCC.
mas eu queria fazer sozinha, enfim, naquele momento eu achava que era mais prudente até entender essas áreas, né, que atravessavam, porque eu moro aqui na Zona Leste mesmo, mas eu sou uma pessoa mineira em que o meu pai, eu falo que meu pai me salvou porque ele tirou minha mãe dessa cidade que tinha 10 mil habitantes com algumas terras da família, mas eram terras que possivelmente vieram da exploração escravocrata, e aí a gente veio mesmo com a roupa do corpo morar aqui na Zona Leste. E meu pai vivia como cigano, então a gente vivia em cada local um tempo, período, enfim, de aluguel. Depois ele construiu uma casa, com as próprias forças mesmo, ele mesmo que construiu. E aí a gente acabou ajudando, colaborando de alguma forma na comunidade. Eu vou e professo a fé que é católica, mas eu sou madrinha de casamento em todas as denominações religiosas possíveis. Aprendo muito com os alunos por conta disso. Aprendi a alguns termos não utilizar em aula porque talvez afete a fé das outras pessoas. Mas na igreja, na comunidade, quando meu pai sofreu um acidente muito grave e ele ficou em casa e o INSS estava de greve por acaso, a gente ficou sem comer. E aí a gente pegava a cesta na igreja. Então, a partir disso, eu comecei a perceber que se as pessoas me alimentaram, eu preciso alimentar outras, como um processo cíclico, entendeu? Então, se eu tive tanto hoje, né, estou no pós-doutorado, tenho uma carreira aqui, trabalho em 3 momentos, fora as outras instituições, como que eu posso também fazer uma contrapartida social real, social física na prática? Então, eu dou aula na Uniafro também, em alguns momentos, né, quando eles precisam, que fica em São Mateus, que eu acredito muito. As Carolinas, que era um ambiente em que no momento da pandemia eles ajudavam as mulheres que eram mães solos, né, a sobreviver, porque elas perderam a possibilidade de fazer o cachorro quente, o hot dog para vender, aí elas precisavam sobreviver. Eu viabilizava aí com os colegas uma vaquinha, a gente entregava mensalmente para essa moça, e essa moça que também é uma professora de artes, viabilizava, ia no supermercado, comprava cestas e entregava nas casas, porque levar o alimento era muito difícil, porque na época da pandemia a gente não saía, né? Mas aí de alguma forma a gente começa a alinhar esses processos. Os projetos aqui, eu sempre tento pensar, e não só aqui, mas na ETEC que eu também leciono, no Centro Paula Souza que eu também trabalho lá na administração central, mas alinhar aquilo que o aluno precisa. Então não tem como eu fazer uma deliberação, pensar num processo, inferir sobre algum tema, como a última SPAP, que é a Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico, se eu não estou na ponta, que é aqui, na sala. Então assim, eu não vou saber o que o aluno está pensando, o que ele está sofrendo, o que ele está agoniado, por que ele está agoniado, se ele conseguiu continuar na aula ou não, ele está dormindo por conta do trabalho, mudou de estágio, o emprego não é legal. Então tudo isso é um processo social que atravessa a nossa participação na sociedade. Diretamente. Sim. Então, eu preciso pensar. Então, sempre, assim, existem os dois lados, mas existe um outro que é a gente observando esses dois lados que estão acontecendo. Sim. Né? E aí, muitas vezes, a gente não consegue sair daquela situação para poder observar de fora, porque a gente está impactado pelas emoções, muitas vezes, né? Que é muito difícil separar, né, a emoção do racional, mas de alguma forma qualquer situação que esteja acontecendo, ou qualquer comportamento de qualquer aluno, aluna ou um professor, um docente de 100 anos, um docente de 1 ano ou de 1 semestre, está relacionado com o comportamento dele. E se a gente consegue um pouco sair daquele momento e tentar ver de um pouco de fora aquela situação, quase que milésimo de segundo. Será que eu tenho que tomar mesmo essa ação? Será que eu... Então, quando vocês falaram do tempo, a democracia é pouco tempo, aí não é legal eles falarem isso pra mim, porque eu sou uma pessoa extremamente política. Percebemos. Extremamente política. Então, assim, isso também é uma coisa que eu também falo em sala de aula. Eu falo assim, gente, mas é importante, né? Eu sou uma pessoa política que eu não faço política 2 meses antes da eleição. Eu faço política a minha vida inteira. A minha vida é política. A minha presença nos ambientes, inclusive, é político. Muda, parece que a configuração da palavra política, né? Parece, quando eu falo isso, parece que a política fica maior, né?
E quando eu estou em sala de aula eu falo, gente, se vocês entrarem nas minhas redes sociais, eu sou a Janaína, a mesma que está aqui. Sem campos. Sempre. O que acontece é que muitas vezes eu tô... Até criaram, né, um meme assim, né? Um perfil no LinkedIn é um, o perfil no Insta é outro, o perfil no Face é outro, o perfil... Por quê? Porque parece que são pessoas diferentes, mas não somos. Somos a mesma pessoa. Só estamos em gradações diferentes, né? A proposta das redes são diferentes. Mas às vezes a gente é muita coisa em um, por exemplo, o Twitter que ele falou, né? Cara, eu sou uma pessoa totalmente diferente do Twitter. Viu? Quem me conhecer pelo Twitter vai ter... Mano, eu nem Twitter eu tenho. Então, percebe? Então, viu? É uma coisa que acaba atravessando a gente. Por quê? Porque é uma rede social específica. É específico, ok. Eram X caracteres, agora é muito mais. Agora é foto, agora é vídeo, agora é... a dinâmica do comportamento das pessoas na sim, necessidade de se quanto expressar. mais utilizarem... Exatamente. É uma proliferação. Tem que observar. Muito bom. Cara, é porque assim, quando eu escuto tudo isso, claro, eu sou de 88, muita coisa que eu aprendi foi estudando e tudo mais, foi fora da ditadura, 69, 88. Eu gosto muito de ouvir essas histórias, eu gosto muito de estudar esse período, porque é muito rico de informações para que não se repita nada do que aconteceu. E eu acho incrível, eu sempre quis ouvir essas histórias diretamente. Eu costumava dizer, pelo menos antigamente, que as histórias que eu ouvia são histórias de famosos, são histórias que passou na TV, são histórias... Eu quero ouvir a história do povão, eu quero ouvir a história do povo que viveu aquilo, porque não é possível que isso esteja de um nível tão absurdo que as pessoas não estão enxergando, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu vou te indicar, Memorial da Resistência. Já fui também, muito bom. Quem não foi... Tem algumas indicações, professora Amelinha Teles, é uma mulher da resistência que sofreu muito, está viva, ainda trabalha num momento muito forte, mas tudo o que acontece na história, não só do Brasil, mas do mundo, nos impacta. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo do Pelé, muitas coisas daquilo que a gente soube do Pelé foi depois que ele morreu. Mas por quê? Muitas coisas as pessoas não sabiam, nem as pessoas que são fissuradas e pensam 24 horas futebol não sabiam das coisas que ele falou naquele período. E foi uma revolução ele ter falado alguma coisa naquele sentido, naqueles ambientes que ele estava. E não foi projetado, só depois que a pessoa morreu é que a pessoa começa, nossa, mas ele fez isso, fez aquilo. Então, difícil isso, né? Muito difícil. Eu acho que a gente precisa registrar as coisas. E sim, acho que é possível falar sobre e dar mérito às coisas, sim. O problema é que eu acho que também, por outro lado, respondendo ainda a sua pergunta da internet, ela deu uma força para algumas pessoas que não teriam condições de olhar no olho e responder. Porque se eu tivesse que conversar com a pessoa cara a cara, eu falo, peraí, vamos lá, vamos fazer a continha aqui. Vamos calcular aqui quanto que tem a balança comercial do Brasil, o que faz parte desses produtos, o que faz parte dos produtos da Europa. A gente está competindo em que momento com a Europa, os norte-americanos e o Japão, China. Como que a gente está no comércio internacional? Como que a gente avalia esse processo? De fato, na ponta do lápis. Mas não, a pessoa começa a replicar mensagens e ela não sabe nenhuma fonte. Eu acho que aquilo que você falou do processo histórico, eu acho que assim, é libertador quando a gente se entende, a gente olha pra gente e consegue se posicionar dentro de um espaço, de um tempo. Então assim, eu sou um ser histórico, então teve um processo histórico, né? Isso. Eu sou um ser sociológico, então a sociedade, a dinâmica da sociedade, ela vai influenciar também no meu estilo de vida. A pessoa que mora aqui na leste não tem a mesma experiência que mora na sul, que não da pessoa da norte, da oeste, enfim. Então o espaço que você está, o tempo que você está, a galera do século XXI, a nossa geração, a geração que veio antes da gente, o mundo antes de mim, o mundo antes, então tudo isso influencia. Então, assim, é uma coisa que assim é libertador, porque você entende que, mano, você é fruto dos livros que você lê, das amizades que você faz, sim, dos ambientes que você vai, enfim, das pessoas que você ouve, das pessoas que você pessoas que você chamou para falar aqui. Exatamente.
E aí, professora, só pra gente terminar, né, que o nosso tempo ele infelizmente é curto, senão a gente faria aí fácil 2 horas. Por mim eu falaria horas aqui com você, tranquilo. A gente queria muito agradecer a sua presença, né? Eu acho que foi um papo assim enriquecedor, tanto para os ouvintes, muito pra gente também aqui, né? Trocar essa ideia. E aí a gente queria saber assim de você 2 coisas, né? Primeiro, Fugindo um pouquinho, né? Uma frase ou sei lá, alguma coisa que assim inspire a gente, sabe? Nós alunos ou os ouvintes aí, uma coisa que tipo Eu já tenho alguma coisa assim que pode gerar um insight na pessoa. É o que eu tenho tatuado. Na verdade, eu sempre respondo isso para as pessoas. Eu ia falar isso agora, eu já tenho o conhecimento liberta, ele nos faz melhor, nos faz ouvir o outro. Acho que a gente precisa escutar mais e colaborar e fazer com que as pessoas estejam prontas talvez e fortes quando elas conseguem talvez conhecer, dar a oportunidade para elas mesmas conhecerem, e quanto isso é libertador, o conhecimento que, nossa, tem um motivo, tem um porquê, isso aconteceu em tal momento, eu sou a reprodução disso. Peraí, deixa eu parar aqui, eu tenho que parar esse ciclo nesse momento, eu preciso parar esse momento. Então eu acho que isso é fundamental para mim sempre. Tudo é muito complexo, mas a gente segue num desafio diário de vencer a cada dia. Então, até agora, até o presente momento com vocês aqui, o que estava agendado, venci e vencemos, porque eu não estou sozinha. Mas eu acho que é isso. Perfeito. Gostei demais de vocês são incríveis, eu acho que nem passou tanto tempo assim, eu acho que foi muito legal. Estamos em 37 minutos de Ótimo, entrevista. Pra fechar, maravilha. então, uma pessoa que você quer que sente aí nessa cadeira e troque uma ideia com a gente. Uma pessoa... Ai, socorro. A professora Valéria já veio? Valéria já veio. Valéria já passou, foi uma das primeiras. Valéria de Lourenço, Isabel, Teve um aluno, teve o Cauê, né? o Cauê passou também. Um Se aluno? quiser, né? Quem E só enquanto a professora vai pensando aqui em alguém, Vou aluno, pensando. professor, enfim, o que você quiser. Deixa eu pensar. A gente tá aí, é que a gente tá no começo ainda, mas a gente tem os nossos planos de trazer os alunos aqui e trocar uma ideia com a gente também. está em pauta, gente. Em breve os representantes de sala de cada turma vai estar aqui nessa mesa também. Vai ser um grande bate-papo, então ainda não sabemos como isso vai ser, né? Mas como eu disse, tudo nos planos. E se vocês tiverem ideias de pauta, se vocês quiserem que alguém venha aqui conversar com a gente, enfim, ter ideias, podem trombar a gente nos corredores mesmo da FATEC ou mandar nas redes sociais, né? No Fatecanos, manda no Fatecanos. Clube dos Fatecanos, coloca lá, né? Coloquem lá, quem não segue, sigam lá, vai ter algumas coisinhas lá a mais, então dicas, divulgação de palestras também que a gente está fazendo. E é isso. Pensou em alguém? Não pensei, gente, desculpa, não tem consegui. problema. Não consegui. De boa. Fatec Zona Leste em poucas palavras. Hã? Fatec Zona Leste em poucas palavras. FATEC Zona Leste em poucas palavras. Resistência. Perfeito. Nossa. Perfeito. Obrigado, professora, mais uma Imagina. vez. Eu queria só agradecer o nosso diretor de produção, que eu esqueci de agradecer no começo, né? Mr. Gustavo, obrigado. Gente, esse episódio provavelmente vai ao ar em breve. Por favor, fique com a gente e a gente vai divulgar tudo no Clube dos Fatecanos, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, valeu, tchau, tchau. É isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto, hein? Um abraço.